outro dado que eu quero também já trazer, né, outra questão conceitual que eu acho que perpassa meus outros trabalhos e que vai aparecer bastante também no Weather Premium, é uma ideia com a qual eu tenho trabalhado bastante, né, pelo menos desde 2020, desde 5 anos atrás, que é uma diferenciação que o antropólogo Dipesh Chakrabarty faz entre mundo e planeta. Então, planeta seria esse processo geoquímico e geofísico que acontece ao nosso redor, que possui uma escala temporal e espacial que vai muito além, né, da cognição e da vida humana e da existência humana no planeta. E a ideia de mundo é a ideia das narrativas, das histórias, das mitologias e das civilizações, ou seja, da inserida no planeta. Eu acho que isso é super bonito de pensar, né? A ideia de que existe esse planeta, esses acontecimentos e processos geofísicos que estão além de nós, e, ao mesmo tempo, a interdependência disso com como nós lemos e escrevemos, de certa forma, né, esses processos. Então, isso seria justamente a ideia de mundo que o Dipesh Chakrabarty defende. Então, entrando no Weather Premium, né, o Weather Premium foi um trabalho que eu desenvolvi junto com um colega meu, o arquiteto espanhol Eduardo Castilho Vinuesa. A gente se conheceu no Strelka, né, Institute, em 2020. E a gente propôs juntos esse trabalho para uma residência artística em Gwangju, na Coreia do Sul. A instituição é o Asian Cultural Center, é uma instituição muito interessante, enorme, é uma das maiores instituições, se não a maior instituição de arte da Coreia. E eles têm essa residência que é uma residência principalmente de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, foi uma residência de 4 meses, e para a gente pesquisar assuntos e justamente também desenvolver um projeto. Então, não era uma residência nem só artística, nem só teórica, ela tinha como ideia essa combinação das duas coisas. Como proposta da nossa residência, a gente propôs investigar 3 temas, né? 3 temas bastante abrangentes, que são a ideia de clima sintético, primeiro, depois simulações orientadas por inteligência artificial, e a ideia de finança especulativa. E o nosso interesse era justamente entender a interação entre esses elementos. Então, eu vou falar um pouco de como essas coisas, um pouco do histórico de cada uma dessas coisas, ou como essas coisas se dão, e depois eu vou falar da instalação, como a gente relacionou todos esses tópicos. Então, aqui vocês estão vendo uns vídeos, né, que, enfim, a qualidade é bem ruim, porque são vídeos dos anos 60, justamente de um período da Guerra do Vietnã. E a primeira coisa que eu vou trazer aqui é essa ideia de cloud seeding, que em português eu acho que se traduz para semeadura de nuvens, que é uma das tecnologias de geoengenharia planetária, ou seja, de criação de climas sintéticos. Há quem defenda, né, que a própria mudança climática já é uma espécie de geoengenharia que nós estamos fazendo com o planeta, mas uma geoengenharia que está fora de controle, digamos assim, né? E que para retomar um processo de equilíbrio climático, equilíbrio natural, nós precisaríamos de técnicas de geoengenharia sob controle, né, sob o monitoramento justamente desses dados, dessas informações climáticas. Então, geoengenharia eu acho que é um assunto que já está bastante aparecendo, né, está bastante em voga, eu acho que vai ficar cada vez mais presente na nossa vida contemporânea, questões éticas, questões de implementação tecnológica, tudo isso. E um dos primeiros exercícios de engenharia então, que aconteceram, né, foi justamente durante a Guerra do Vietnã, quando os Estados Unidos implementou técnicas de semeaduras de nuvens para modificar, ampliar o período de monções durante a Guerra do Vietnã, né? E com isso conseguir alagar estradas, criar complicações de transporte de alimentos, de transporte de material. Então, é uma tecnologia que tem a sua origem, como a maior parte das tecnologias, né, a gente sabe, em usos militares, né? E foi justamente uma experimentação já posta em prática nessa conjuntura, né? Então, a geoengenharia e o clima sintético como uma espécie de arma de guerra. Eu não vou conseguir entrar muito por causa do tempo na história, né, de como se dá o desenvolvimento dessa tecnologia, mas é uma tecnologia que aparece desde 1946, que basicamente propõe que se você introduzir determinadas substâncias
na atmosfera, elas se condensam e elas aceleram o processo de condensação, e com isso você consegue gerar nuvens. E com essa geração de nuvens, você acumula, obviamente, a quantidade de água na atmosfera, né, que em algum momento precipita, então chove. Então é assim que você consegue gerar um clima sintético, né? Você consegue introduzir na atmosfera elementos químicos que produzem essas nuvens e que, por fim, produzem chuva. A Guerra do Vietnã, né, com essa questão de, enfim, isso ser usado como um aparato de guerra, a ONU, enfim, né, os grandes governos mundiais entraram com um acordo justamente para proibir esse tipo de estratégia em processos, enfim, de invasão, militares, etc. Vocês estão vendo aqui um mapa dos países que assinaram esse acordo e dos países que não assinaram. Então, fica bem claro também que não foram todos os países que assinaram esse acordo na época, e até hoje nem todos os países ratificaram, né, esse acordo. Mas rapidamente já apareceu uma questão geopolítica aí de controle desse tipo de tecnologia, né? Mas, embora isso não seja usado mais em termos, né, militares e em termos de uso de guerra, de armamento, né, como armamento, ainda existem muitas pesquisas, né, que têm acontecido, talvez vocês vejam na internet de vez em quando, em Dubai, enfim, em alguns lugares, como técnicas de modificação sintética do clima têm sido usadas para justamente mitigar questões climáticas. É um assunto super polêmico, enfim, a gente pode depois até conversar um pouco mais, mas o que é interessante de ver é que com digamos assim, a proibição militar e governamental de uso desse tipo de tecnologia, o uso desse tipo de tecnologia não desapareceu e sim se tornou um uso agora comercial. Então, ele é muito feito hoje em dia por práticas, por empresas privadas. Desculpa, são muitas telas. Eu quero ver vocês também. Por empresas privadas. Então, hoje em dia, a gente tem atualmente, de acordo com, né, como está escrito aqui, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a gente tem 52 ou mais países com programas ativos de clima sintético e, em específico, semeadura de nuvens. E esses programas, justamente, são, na maior parte, realizados por empresas privadas. E vocês vão entender por que isso é um dado crucial, né, para a apresentação aqui e para o trabalho do Weather Premium. Então, são empresas privadas que estão oferecendo esse tipo de serviço. E se você pesquisa na internet, existem umas aberrações, assim, umas coisas malucas em termos de publicitários, em termos, né, desses serviços, como, por exemplo, empresas que oferecem o clima específico para as suas necessidades, né? Ou nós criamos as condições climáticas específicas para a sua empresa, como se o clima, né, e a meteorologia não fosse algo, obviamente, totalmente interdependente com todos as áreas, os territórios do planeta, né? Como se fosse possível criar um clima que está ali totalmente separado e à parte dos acontecimentos meteorológicos, mas como a maior parte dessas empresas justamente anunciam essa oferta, né, esse serviço. Então, aqui vocês conseguem ver justamente isso que eu estava falando, né, traduzindo aqui, é uma oferta de mitigar os efeitos das mudanças climáticas e de climas diferenciais, né, de tempos diferenciais para você. Então, opções de, por exemplo, diminuir granizo, aumentar ou diminuir chuva, aumentar ou diminuir neve, enfim, vários tipos de ofertas diferentes. O que é interessante de notar é que é justamente uma tecnologia de clima sintético, ela é uma tecnologia de cloud seeding, né, então de semeadura de nuvens. Não é uma tecnologia de criação de nuvens ou de criação de clima, ela é de modificação de clima. Isso significa dizer, né, que para você poder, de fato, realizar essas operações, você primeiro precisa ter um contexto, né? Então, assim, o contexto certo climático precisa já estar presente. E para ser realizado com eficácia, você precisa ter sistemas de previsão e de modelagem do clima, né? Porque você precisa entender como essas intervenções vão, de fato, interagir com os elementos que estão na atmosfera naquele momento ou a previsão atmosférica para quando você for criar a intervenção, né? Quando você for justamente
nesse caso, semear as nuvens. Então, não é sobre a criação de nuvens do nada, né, de chuva do nada, mas é justamente uma interação super complexa entre uma tecnologia que torna possível a inserção de elementos químicos na atmosfera com tecnologias de simulação e previsão climática. Então, antes de a gente conseguir manipular a atmosfera, a gente precisa conhecer a atmosfera. E isso é uma coisa que, enfim, é uma realidade humana já há muito tempo, né? A ideia de mapeamento. Então, há muitos, né, desde sempre, as civilizações humanas, elas têm diferentes técnicas em diferentes escalas de criar mapeamentos ou, enfim, um mapa nada mais é abstrações técnicas, né? E essas abstrações técnicas, esses mapeamentos, são que justamente permitem o humano a interpretar situações e governar esses territórios, ou, nesse caso, interpretar eventos climáticos e governar a atmosfera. Então, o que essas abstrações técnicas e esse tipo de mapeamento possibilita é uma ampliação, né, da nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade sensorial, em termos de escala, em termos de tempo. Então, eles expandem, né, o que seria justamente os nossos sentidos humanos, por isso que eu falo, né, que os dados são o nosso sétimo sentido, eles expandem os nossos sentidos, tanto em termos de escala territorial quanto de escala temporal. E essas abstrações técnicas, por mais que elas sejam baseadas em dados, baseadas em informações que estão presentes, elas são sempre sujeitas a interpretações. Então, elas não deixam de ser também ficções, certo? São ficções que a gente cria como forma de representar o mundo, como forma de interagir com o mundo, que nos permite navegar, nos permite governar. Enfim, a gente consegue justamente interagir com o planeta através dessa criação de mundo, através dessas abstrações técnicas de mapeamentos que nós geramos. Aqui vocês estão vendo, né, uma série de mapas e justamente abstrações e eventos climáticos interpretados por satélites, por máquinas, por observatórios e tudo mais, né? Então, dentro disso tudo que eu estou falando, a atmosfera ela não é uma exceção. Desde que a ideia de meteorologia, né, foi criada, a ideia de modelo numérico para prever o tempo, eu vou tentar falar um pouquinho sobre como isso acontece, porque eu acho que é uma coisa interessante aqui para a temática do seminário. Desde que isso acontece, a gente tem leituras atmosféricas, né, que são feitas a partir de conjuntos de dados, que são feitas a partir de modelos numéricos. Esses modelos, eles são super complexos, eles são dinâmicos, né? Então, não é porque é um mapeamento que ele gera algo estático, pelo contrário, é algo hiperdinâmico, né? Eu vou explicar um pouquinho mais como funciona daqui, né, nos próximos slides. Mas é uma tradução do que está ocorrendo ao nosso redor. E como eu estava falando, né, como essas abstrações elas não são necessariamente só correspondentes da realidade, elas são também interpretações e criações de ficções, elas também são criações de realidade, né? Então, todo o mapeamento, toda a previsão, toda a geração de modelo ou de simulação, por fim, também gera a sua própria realidade. Então, existe um processo de feedback planetário, né, com justamente essas simulações planetárias de meteorologia, de clima e tudo mais. Eu acho que um exemplo, que é o exemplo básico que a gente pode ter, o mais didático, é justamente a ideia de mudança climática, né? Foi através do mapeamento e do entendimento das condições atmosféricas, através de comparação, simulação e modelagem, que a gente conseguiu entender que estava acontecendo uma mudança climática. Então, a mudança climática em si já é um fenômeno epistemológico, né, que essas ferramentas nos deram. A partir do momento que a gente entende que existe essa mudança climática, isso entra como uma discussão. E agora a gente está tentando reverter, ou seja, gerar um feedback planetário, enfim, né, através das medidas que estão sendo implementadas, tanto no campo geopolítico quanto tecnológico. Então, é possível dizer que é justamente nesse espaço, né, entre o que os dados apresentam e como a gente interpreta e usa esses dados, é nessa divergência entre esse futuro presente e esse presente que se faz futuro, que existem essas oportunidades especulativas. Então, que aparecem essas oportunidades
da gente interpretar, encarar e modelar e criar um feedback alternativo, né? Então, eu vou falar rapidamente sobre como previsão do tempo é feita hoje, porque a gente está agora prestes a ver uma mudança que vai ser uma mudança realmente crucial para o futuro, né? Então, hoje em dia, a gente tem diferentes tipos de previsão do tempo, né? Então, vocês estão vendo aqui um diagrama que mostra os diferentes tipos. Então, tem o nowcasting, que é a previsão mais curta, que é aquela que a gente vê quando a gente entra nos aplicativos, né? Que geralmente é de horas até alguns dias. Depois você vai ter uma previsão de medium range, ou seja, de médio tempo, que geralmente é uma previsão que vai ser usada para negócios, para plantação, né, para agricultura, que já vai pegar aí uma noção de meses, semanas e meses. E você tem as previsões que são de season, né, que são sazonais, que já estão olhando para dinâmicas e fluxos planetários que são de anos, que, obviamente, conforme o tempo dessa previsão vai sendo expandido, a precisão dessas previsões vão ficando com menos resolução, né? Você vai ganhando mais espaço para erros. Então, isso é mais ou menos como é pensada a previsão do tempo hoje. A previsão do tempo hoje é baseada... deixa eu vir... Tá. A previsão do tempo hoje é baseada em cálculos numéricos, né? É o que a gente chama de previsão numérica computacional. Ela foi primeiro pensada por um inglês chamado Louis Fry Richardson, que pensou primeiro um grande palco, um grande teatro, uma grande orquestra, onde teriam sequências assim, né, de pessoas fazendo computação, que na época, né, eram chamadas de computers, é daí que vem o nome computador. Então, pessoas que estariam fazendo essa computação, cada grupo de pessoas responsável por uma área do planeta, né, por um território do planeta. Essa visão do Richardson, depois, ela evolui para o que a gente tem como hoje chamado de previsão numérica computacional. A previsão numérica computacional, ela teve bastante pouca evolução desde que ela existe, nos últimos, 70 anos. Ela requer uma quantidade de energia computacional muito grande. É, de fato, uma das coisas que são mais intensas que a gente tem hoje em dia, né? Cada vez mais, uma das coisas mais intensas em termos energéticos. Então, a gente calcular o clima, calcular a previsão, todos esses mapeamentos meteorológicos que a gente faz é muito intensivo em termos energéticos, porque demanda muito poder computacional. E aqui tem um esquema muito bom, que eu acho muito legal de olhar, sobre como, justamente, a previsão é feita. Então, vocês estão vendo que você faz uma previsão baseada numa previsão anterior. Essa previsão numérica, né? Você tem os modelos numéricos. Então, você tem essa previsão numérica que é feita. Essa previsão numérica tem um tempo mais X. Então, ali está descrito como T mais delta, né? Enfim, matemática. T mais delta. Hoje em dia, a gente tem uma série de tecnologias de observação, né? Então, você tem balão meteorológico, satélite, nuvens, uma série de coisas que estão espalhadas ao redor do planeta. Essas observações, então, são introduzidas nesse cálculo, são assimiladas por esse cálculo, e aí você tem um processo de divulgação dessa previsão. Logo depois, você já pega essa previsão e cria esse sistema novamente. Então, novamente, você vai ter a previsão que foi feita com o cálculo, as novas observações são introduzidas ali, e, novamente, isso é publicado. Esse é um processo que acontece de 6 em 6 horas. Todos os grandes institutos meteorológicos, que geralmente são órgãos ou nacionais ou continentais, né, passam por esse processo de 6 em 6 horas. Então, basicamente, a gente está criando um planeta climático a cada 6 horas. A cada 6 horas tem um novo planeta que é modelado e é interpretado e é divulgado em termos climáticos, né? Isso é super bonito de pensar, assim, é bastante curioso que nosso planeta, uma certa ideia de planeta, né, um modelo de planeta se renova a cada 6 horas. O que vai acontecer, o que está começando a acontecer agora? Né? A inteligência artificial está chegando na meteorologia. É muito curioso notar que é o único lugar que a inteligência artificial, de fato, não gera problemas éticos, né? Por quê? Porque você não usa dados de pessoas,
você não usa dados né, subjetivos, individuais, nada disso. Os dados são todos de observação planetária. Então, você já tira aí toda essa questão ética, né, enfim, que a gente tem dessa ideia de dados coletivos, de bias, né, de viés, etc. Né? Tudo isso é retirado dessa equação. E, de fato, a tecnologia da inteligência artificial tem aumentado em muito a precisão das previsões e diminuiu o tempo. Eu acho essa informação, eu fico sempre chocada, sempre que eu falo sobre isso, é o mesmo choque. Diminuiu, como eu falei para vocês, né? A previsão ela demora 6 horas, a previsão numérica demora 6 horas para ser calculada. Né? A previsão meteorológica, junto com sistemas de inteligência artificial, conseguiu reduzir esse tempo para 6 segundos. Então, a gente tem uma mudança brutal de rodagem, como é que fala isso? De giro de previsão. Então, com uma mudança de 6 horas para 6 segundos, você consegue ter muito mais modelos e esses modelos conseguem ficar muito mais precisos. Nesse caso, a meteorologia também é a única área, atualmente, né, pelo menos, a única área em que a inteligência artificial, ao invés de aumentar o uso e o gasto energético computacional, ele reduz. Então, é algo que, de fato, vai quando... Enfim, né, agora é uma tecnologia que ainda está muito no princípio, né, mas, de fato, com os avanços, né, conforme isso for evoluindo, vai modificar o uso, né, a possibilidade de previsão meteorológica de grandes servidores, né, como eu falei, servidores que precisam de apoio governamental, nacional, né, que precisam de muito espaço, que precisam de muito poder computacional, para apenas um desktop. Então, a ideia é que você vai conseguir prever o clima através de um programa no seu computador de casa, no seu desktop, ela é muito factível, na verdade. É uma ideia que está sendo proposta e que parece ser muito possível. O que traz a gente para a terceira tecnologia que a gente estava pesquisando para justamente entender a interação, que são os derivativos climáticos. Derivativos são instrumentos financeiros. Eles são instrumentos financeiros que são baseados em risco. Eles são, como tudo nesse sistema financeiro especulativo, né? Não são muito simples de entender, porque eles são altamente especulativos, então eles variam muito, tem muitos tipos, né? Depende do tipo que você está lidando de derivativo, ele vai se comportar de uma determinada maneira. Mas, em geral, são instrumentos que são baseados na ideia de risco. Eles vendem e trocam e lucram através da ideia de risco. O início do derivativo climático vem com a indústria das seguradoras do clima. Né? Então, quando você tem uma série de tragédias climáticas, tufões, enchentes, incêndios, tudo mais, abre-se aí um campo econômico para você criar seguros climáticos, né? Então, você tem uma plantação, você tem um galpão, alguma coisa, você assegura esse bem contra um desastre natural, um desastre climático, e, a partir disso, se alguma coisa acontece, você recebe esse dinheiro assegurado, né? Acontece que, hoje em dia, esses derivativos climáticos, eles já modificaram em termos especulativos. Então, a troca deles hoje em dia não é mais feita apenas baseada em desastres naturais ou desastres climáticos, e nem se há só comprovação de perda de bens ou de danos. Hoje em dia, o que é vendido como derivativo climático é apenas a ideia de risco e de mudança. Então, para tentar explicar de uma maneira simples, basicamente, você não precisa mais comprovar que a sua plantação de tomate, ou que o seu galpão, ou que o seu show, né? Enfim, é interessante pensar que o clima, né? A meteorologia, o clima, ele afeta muitas áreas econômicas. Ele não afeta apenas as áreas de plantação, de agricultura, como a gente costuma pensar, mas também de logística, de transportes, de turismo, de grandes eventos de entretenimento, de aviação. Então, o clima realmente perpassa um setor econômico muito grande. E, hoje em dia, esses derivativos climáticos, justamente, eles são trocados, né? Eles são traded, eles são mercantilizados só nessa ideia de risco de coisas que podem acontecer ou não acontecer, mas você não precisa mais comprovar danos. É só justamente a ideia de risco que é vendida.
é super estranho e abstrato, eu acho realmente uma coisa maluca. Esse tipo de derivativo climático começou a ser vendido em 1997. Mas vocês estão vendo aqui nesse gráfico como essa curva ganhou, né, a curva ficou muito aguda a partir de mais ou menos ali novembro, final de 2023. E não é à toa que isso aconteceu. Foi justamente quando a NVIDIA, o Google e outras empresas que são assim, né, empresas que estão à frente dos avanços de inteligência artificial em termos de modelos climáticos, anunciaram os seus Planet B, Planet Earth 2, todos esses modelos de previsão climática planetária. Então, vocês vão ver aqui as datas. Você vê que essa notícia do NVIDIA, por exemplo, saiu em 13 de janeiro de 2022. Então, as datas coincidem. Por que as datas coincidem? Porque, justamente, com uma maior precisão de previsão climática e o entendimento do barateamento dessa tecnologia e da facilidade que essa tecnologia vai trazer para os fundos de investimento, você consegue apostar mais, né? Você consegue fazer mais trocas, né? mais mercantilização desses instrumentos financeiros que são baseados na ideia de risco de compra e venda. Então, isso está gerando um caminho, né? Assim, e é um pouco que o nosso trabalho vai justamente especular. Isso está gerando um caminho em que, em breve, o que vai acontecer? Você vai ter o avanço de 3 tecnologias que estão caminhando juntas, mas de maneira paralela. Você vai ter um momento onde essas 3 tecnologias vão poder interagir de maneira fluida. Então, você vai ter, ao mesmo tempo, um mercado superaquecido de instrumentos financeiros que apostam no clima, ao mesmo tempo, tecnologias que estão disponíveis de maneira super barata de, justamente, previsão e modelos climáticos e tecnologias de intervenção climática. E essas tecnologias todas, como eu falei lá atrás, possuem a capacidade de criar feedbacks no planeta, né? De criar uma retroalimentação no planeta, dependendo da maneira em que a gente interpreta e usa. Então, infelizmente, né, eu acho que isso significa que, em breve, a gente vai ver um futuro em que o clima é cada vez mais manipulado, não para evitar desastres, né, não para evitar a mudança climática no sentido de desastres climáticos, desastres naturais, mas cada vez mais para gerar ganhos econômicos, né? E aqui, assim, realmente falando em termos muito distópicos, quase assim, a gente já vê isso, na verdade, de uma determinada maneira, em uma determinada escala, quer dizer, com, por exemplo, né, os incêndios criminosos em áreas florestais no Brasil, né? A gente sabe que é um tipo de manipulação do clima, porque você está justamente não só devastando uma área de mata nativa, mas gerando uma quantidade de CO2, né, que amplifica esse processo, né, que cria um feedback positivo no processo de aquecimento global, para você criar pasto. Então, isso já é, de alguma maneira, uma intervenção climática que gera para fins econômicos. O que eu acho, né, o que a gente estava especulando que vai acontecer é que, com essa interação dessas 3 tecnologias, cada vez mais você vai ver áreas recebendo chuva ou áreas recebendo seca ou chuvas sendo movidas de lugar, granizos sendo movidos de lugar, para a ampliação e a intensificação dessa venda de derivativos climáticos. Então, o que foi, né, a nossa proposta? Né? Era justamente essa exploração crítica e artística dessa mercantilização da atmosfera da Terra. Então, a gente fez uso de simulações meteorológicas em tempo real e a gente conseguiu simular também como os fundos de investimento precificam esses derivativos, ou seja, como eles precificam a atmosfera e como essas duas coisas interagem. Então, simulações meteorológicas em tempo real e o preço de derivativos meteorológicos financeiros são usados para retratar como as condições atmosféricas, quando combinadas com esses ativos econômicos que são negociáveis, eles se tornam essa ferramenta de recursividade planetária. Então, aqui, né, você tem, de um lado, a ideia de uma simulação do clima e, de outro lado, essa ideia de simulação financeira interagindo. Era basicamente, essa foi a base do trabalho, né? E a gente propõe, então, com o trabalho, que o uso dessas simulações, ou seja, o uso desses modelos,
eles se tornam partituras. O que é uma partitura, né? Uma partitura é um encadeamento, uma sequência, uma cadência de informação que você pode ler e interpretar de diversas maneiras. Então, os modelos, eles se tornam partitura porque eles se tornam formas de reescrever, reinterpretar, reagir no mundo, né? A partir das informações que a gente recebe. Para fazer esse trabalho, né, a gente contou com uma equipe um pouco maior, então eu vou mostrar agora um pouquinho dos bastidores, né? Aqui vocês estão vendo uma das nossas infinitas reuniões online. A gente estava na Coreia, eu e Eduardo, e a equipe estava espalhada ao redor do mundo. Então a gente trabalhou com o Artem Konevskit, que é um... gente, como fala isso? Que ficou responsável por toda a parte computacional, de dados, para criar a nossa database, engenheiro computacional. Ele foi o nosso engenheiro computacional. A gente trabalhou, ele estava baseado em Viena, a gente trabalhou com o Will Freudenheim, que é um designer de simulação, que estava baseado nos Estados Unidos, e a gente trabalhou com uma compositora baseada na Coreia também, que é a Cat Austin. A gente chamou essas diferentes pessoas para trabalhar com a gente, justamente porque o trabalho exige um conhecimento técnico, né, muito avançado, muito sofisticado, mas porque também a gente entendeu que cada uma dessas áreas, né, são áreas criativas. Então, a gente queria trazer pessoas que pudessem também contribuir para o pensamento geral do trabalho. Então, aqui são algumas imagens de bastidores, a gente pensando, né, as caixas de som que depois a gente cria, o programa sonoro e tudo isso. Então, como é que a gente montou o Weather Premium, né? O Weather Premium virou essa instalação audiovisual e sonora. Aqui vocês estão vendo duas telas. Então, de um lado, você tem a simulação climática meteorológica e, de outro lado, o preto e branco, é a simulação financeira. Do lado meteorológico, você tem esse globo que está sempre em movimento e que mostra 6 camadas de previsão climática. Temperatura, vento, cobertura de nuvens, umidade, pressão e precipitação. Do outro lado, você tem uma visualização mais abstrata do preço dos derivativos. Também global, mas aí representado de uma maneira chapada, né? Não é o planeta 3D, digamos assim, girando. Era uma representação chapada. A gente escolheu, ao contrário de muitos trabalhos, né, que usam visualização de dados e acabam dependendo e usando de maneira muito expansiva informação nas telas, né? Ou seja, colocam todas as informações presentes, a leitura e a visualização dos dados é a parte central do trabalho. A gente escolheu suprimir um pouco essa informação porque a gente queria trazer uma ideia mais atmosférica mesmo, mais de clima para o trabalho. E não, digamos assim, não criar uma recursividade, né? Não criar uma experiência que fosse só baseada em informação, mas que fosse baseada na experiência de quando você entrasse na instalação. Acho que isso é importante de dizer, né? Porque a gente já entende que ter informação não é garantia de mudança de ideia, não é garantia de mudança de comportamento, né? A gente vê que hoje em dia a gente tem todas as informações disponíveis e ainda assim existem sérias dificuldades em mudar as nossas culturas, né? A cultura capitalista, enfim, as nossas culturas de exploração, de colonização, etc., mesmo a gente já tendo muito dessas informações. Então, realmente, o que eu acho que é interessante é a proposição de uma experiência artística, né? De tentar, através de uma via artística, conseguir promover algum tipo de desconforto ou algum tipo de estranheza que atinja em outro lugar, né? Não no lugar mental apenas, mas também no lugar da experiência. É claro que fica muito difícil ver isso aqui numa apresentação online, mas a instalação tinha essa característica. Então, além dessas duas simulações, desses 2 vídeos, a gente tinha também 6 caixas de som feitas pela gente. Então, aqui o que vocês estão vendo é uma placa de alumínio, onde atrás você tem um dispositivo de vibração que é conectado com uma das camadas sonoras. Então, da mesma maneira que a gente tinha 6 camadas meteorológicas, a gente tinha 6 camadas sonoras, cada uma correspondente a cada uma das camadas do clima, né? Então, a camada de temperatura tinha um som, a camada de vento tinha outro som, a camada de cobertura de nuvem tinha outro som, e assim por diante.
E cada uma dessas camadas sonoras tinha a sua própria caixa de som. Essas caixas de som a gente decidiu fazer a partir desse sistema de vibração e de desenhos de diagrama para introduzir ainda novas informações, né, na experiência do trabalho. Por que trabalhar com som? A gente entendeu, né, uma das primeiras coisas que a gente pensou, na verdade, era que o som ele acontece através da atmosfera, né? Ele acontece através do ar, justamente. Então, esse já era um dado conceitual que interessava muito a gente, no sentido de que, quando a gente está falando dessa recursividade que os modelos criam, de alguma maneira, ao fazer a instalação soar, né, ao fazer essa instalação estar vibrando, a gente estava gerando conceitualmente ali um microclima, né, uma microexperiência atmosférica, digamos assim, literalmente, pela vibração sonora. Isso era a nossa proposta conceitual inicial. Mas algo que a gente também notou ao longo, né, da pesquisa, é que a informação sonora é justamente um dado que é deixado para trás na meteorologia, embora ela seja um dado altamente meteorológico, né, e que é o primeiro dado que a gente entende sobre o clima, né? Então, você escuta a chuva, você escuta um trovão, você escuta, por exemplo, animais que são sazonais, né, tipo cigarra, ou determinados pássaros, né, determinados insetos. Você escuta, por exemplo, o barulho do ar-condicionado. Então, você consegue apreender o clima e entender qual é o clima que faz, digamos assim, lá fora, né, ou que está fazendo na sua região, através da informação sonora. Só que a informação sonora não é computada nos satélites, nos observatórios, né, nos balões climáticos, etc. As informações que eles computam são outras. Então, a gente entendeu que o som é uma informação, é um dado superativo, empírico, e que estava de fora do processo meteorológico. E a gente decidiu colocar ele de volta no processo meteorológico. Então, isso foi o que a gente passou para a compositora como, digamos assim, o briefing, né, para a composição que ela ia criar. A gente queria que esses sons retornassem para a instalação. Então, ao mesmo tempo que você tem essas duas simulações que mostram, né, essa escala planetária, essas informações hipercomplexas de especulação financeira e de simulação meteorológica, ao entrar na instalação, o que você escuta é barulho de tronco, é barulho de chuva, é barulho de cigarra, é um barulho que te traz novamente para a escala corporal individual. Então, aqui vocês veem, né, assim, a instalação ela foi montada no escuro, tinha assim um caráter teatral bastante forte, né? Ela tinha uma iluminação específica que refletia justamente nessas peças de alumínio, demarcando também o centro, né? Que seria esse lugar para que você conseguiria ouvir todas as caixas de som em harmonia. Um dado que acontecia de tempos em tempos era o que a gente chamou de divergência. Então, a divergência é quando a simulação meteorológica e a simulação financeira divergiam nas suas previsões. Por quê? Porque a simulação meteorológica ela estava sendo feita, de fato, em tempo real, a partir de databases climáticas que são disponíveis, né? Isso a gente consegue entrar, enfim, você tem isso disponível na internet. Hoje em dia é de uso público, digamos assim. Então, a gente conseguiu usar essas databases para criar uma previsão meteorológica real time, né, ao vivo, e que de 6 em 6 horas se modificava. A maneira em que o preço dos derivativos é calculado é através da apreensão desses dados, e isso passa por um cálculo numérico chamado equação de Monte Carlo, que é um cálculo super complicado, algorítmico, mas que é o cálculo usado para justamente gerar a ideia de preço dessas previsões, né, desses derivativos. Dessas ideias de risco, vai chover, não vai chover, etc. Então, essas duas simulações, elas estavam, em grande medida, coordenadas, porque elas estavam partindo do mesmo databases. Mas, em determinados momentos, elas colapsavam, elas entravam em divergência, porque o que a simulação meteorológica estava colocando, a simulação financeira, que também usava dados históricos, dizia que ia ser de outro modo. Nesse momento, acontecia a divergência. A divergência era um momento em que a instalação se transformava. Então, as duas imagens de vídeo na tela se modificavam e entrava um sétimo som mais assim fantasmagórico, um pouco mais distópico. Eu vou botar aqui rapidinho
Isso é uma outra imagem, né, da instalação. E eu vou botar aqui rapidinho. Eu não sei se vai ter som agora que eu estou pensando. Um vídeo, mas esse vídeo também está no meu Instagram, vocês também podem ver. Espera aí. Não sei se está com som. Então, esse seria o momento, por exemplo, da divergência, né? Quando as duas simulações se modificam e entra essa 7ª camada de som que a Cat criou para a instalação. É isso. Obrigada. Acho que agora a gente pode abrir para perguntas, né? Enfim, tirar algumas dúvidas. Eu sei que é um conteúdo bastante denso, então espero que tenha conseguido ser assim clara, né, na fala. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Luísa. Acho que foi super claro e incrível o trabalho. Incrível ver quantas camadas, né, de interpretação, de leitura, de pesquisa. E muito bacana de ver assim como é um trabalho que vai lidar com todos esses meios e transferência de dados para diferentes meios, né? Mas que vai nesse sentido de trazer uma pesquisa junto com a produção artística e com a pesquisa artística. Acho que isso, para nós aqui do grupo, é algo do maior interesse, assim. Tanto que uma das questões que a gente vem também pensando muito é como poder, cada vez mais, trabalhar junto com artistas e aproximar artistas, por exemplo, dos cientistas que estão aí no campus, né? Então, acho que o seu trabalho, nesse sentido, ele também demonstra muito isso, né? Como a pesquisa e a ação artística podem trabalhar no sentido da gente pensar essas outras epistemologias, né? Acho que isso, para nós, é de uma riqueza muito grande. Assim. Então, eu não sei, eu teria até algumas perguntas aqui, mas não sei se o Davi, o Rui, o pessoal que está aí e que está também conseguindo ver as perguntas que estão online no YouTube, se vocês querem começar, ou se eu começo aqui aquecendo com a Luísa. Carol, você pode começar. A gente abriu as perguntas no YouTube, ainda não temos. Começa por aí você. Maravilhoso. Acho que a primeira coisa, assim, muito, muito simples é saber se esse trabalho já foi montado aqui no Brasil. Ainda não. A gente apresentou esse trabalho na Coreia no final, realmente bem no final de novembro de 2024. Então tem 5, 6 meses. E ainda não tivemos a oportunidade de mostrar aqui. A gente mostrou agora uma versão bastante reduzida, na Bienal de Arquitetura de Veneza, uma versão apenas do vídeo, das simulações de vídeo e do som. A gente não pôde montar a instalação inteira, mas mostramos quase como se fosse assim, um registro editorial, né, do trabalho lá na Bienal de Arquitetura de Veneza, que abriu agora, dia 6 de maio. Mas a gente ainda não mostrou aqui. É um trabalho... Ele tem uma complexidade de montagem, mas ele é mais simples na montagem do que parece, na verdade. É essa mistura que eu gosto sempre de usar, de coisas que são muito tecnológicas com coisas que são muito analógicas, digamos assim, sabe? Tem um high-low. Muito legal, muito legal. Então, aí, assim, eu queria, na verdade, te pedir até para você contar um pouco, assim, ele é um projeto que vem desse processo de residência, né, que você estava comentando. Como que foi e quais foram, talvez, esses colaboradores aí das ciências e tecnologia que vocês mobilizaram assim, durante a pesquisa? Porque, de fato, vocês têm uma quantidade mesmo de dados, de leitura, que eu imagino que sejam bem... demandem, talvez, colaboradores e saber se houveram colaboradores dessas áreas, por exemplo, do campo da meteorologia, do campo da ciência de dados, e como que vocês vão articulando e aproximando essas equipes, ou se há alguma coisa que vocês aprofundam e vão descobrindo e lidando assim, com esses dados. Pois é. Assim, por incrível que pareça, a gente, de fato, desenvolveu tudo por conta própria. Da parte conceitual, né? Enfim, a gente teve ajuda técnica e tudo mais dos nossos colaboradores e tudo, mas o que a gente chama de pipeline do projeto, né? Assim, por onde as informações e os dados vão passar e de que maneiras eles vão acontecer e tudo mais, a gente desenvolveu por conta própria.
tanto eu quanto o Eduardo, nós temos um apreço e talvez uma facilidade de lidar com questões científicas, ele mais matemática, eu mais conceitualmente, digamos assim. Então, a gente se interessa, a gente gosta muito de ler, a gente leu artigos bastante densos sobre essas questões algorítmicas e esse desenvolvimento, né, da inteligência artificial agora na meteorologia, a gente viu palestras online, enfim, eu não vou ter agora todos os nomes de cabeça, porque foram diversos. A gente tentou entrar em contato e visitar o Instituto Meteorológico da Coreia, porque justamente o Instituto Meteorológico da Coreia tem uma divisão de inteligência artificial, e a Coreia é um dos países que tem um programa de clima sintético, né, de engenharia climática, mas eles não receberam a gente, eles acharam que eram questões assim um pouco de segredo de Estado, né, ficaram um pouco desconfiados da presença de 2 estrangeiros nesse instituto e tudo mais. Então, a gente não conseguiu, infelizmente, fazer essa visita. Mas sempre que eu posso, né, quando eu fiz residência também em Madrid, via o Media Lab Matadeiro, em 2022, para o desenvolvimento de um outro trabalho meu, o Vídeo Atroposcai, e nessa ocasião eu consegui visitar não só o Observatório do Clima de Madrid, né, o Instituto de Meteorologia, mas também o Planetário, mas também o Real Observatório, que tem todos os equipamentos, né, os telescópios, enfim, toda essa aparelhagem tecnológica de observação do céu. Eu consegui visitar essas instituições e trocar com essas pessoas. Eu acho que, quando é possível, é super interessante, porque, de fato, o pensamento artístico ele é um pouco diferente, né, do pensamento científico. E as perguntas que a gente faz, às vezes, deixam as pessoas assim um pouco entusiasmadas ou um pouco cabreiras, né? Assim, fica, às vezes, um estranhamento. Então, eu acho que são interações muito proveitosas. Nem sempre elas são possíveis, mas quando acontece, eu acho muito, muito válido. Mas no caso desse trabalho, a gente tinha 4 meses na Coreia do Sul, né? Então, basicamente, a gente foi fundo, né, nas leituras e na pesquisa, enfim, bem nerdzinhos, assim, por assim dizer. Muito legal. Davi, você tem alguma pergunta daí? Nossa, bom, primeiro, super obrigado, Isa. Incrível ver o teu trabalho mais de perto e te ouvir falar sobre isso. Fiquei pensando aqui, né, quando a gente aqui, como a Carol mencionou, tem estado interessado em pensar a espacialização e visualização de dados, e quando você menciona, né, que essa relação entre mapas e territórios, tradicionalmente, um conjunto de autores já diziam que o território não era o mapa e o mapa não era o território. Né? E agora, cada vez mais, mapeamentos produzem territórios, né? Como Sim. Você mesmo menciona. Nesse sentido, o teu trabalho que traz essa abordagem, aproximação dos derivativos, de fluxos de derivativos com fluxos climáticos, é interessante, inclusive, em termos visuais e matéricos, eles vão cada vez mais se fundindo. Como é que você vê essa associação num país como o nosso, né, que é o país do agronegócio e é o país também com as maiores taxas de juros, né, em que tudo está precificado em bolsa, inclusive as próprias commodities, né? Então, eu fiquei imaginando, assim como existe esse acoplamento do teu trabalho entre clima e mercado financeiro, já existe também o acoplamento entre alterações genéticas de sementes mais fertilizantes, esse acoplamento perfeito em sementes para esses que reagem de maneira eficiente a esses produtos. E essas empresas também estão em bolsa e o agronegócio também está lá e também estão interessados nessas previsões, não só o clima vai interagir com isso tudo, mas também o chão, também as alterações genéticas, e a gente vai para essa modelagem total, né? Então, a ideia de que modelagem total vira o planeta, né? Assim, em si, como você disse. É uma questão só, tá? Assim, na verdade, de que isso vai para uma escala exponencial, né? Quando tudo vira informação e vira fluxo, né?
no sentido de ganho financeiro. Você quer que eu comente ou você quer... É um diálogo. É porque você trouxe muitas coisas, né, que de fato são todas relevantes e estão ativas, né, no momento. Eu acho que, enfim, uma primeira coisa que eu já vou trazer, que pode ser interessante de vocês olharem e tudo, né, quem estiver interessado. Ano passado, eu desenvolvi uma espécie de curadoria de um seminário que foi, na verdade, apresentado presencialmente aqui em São Paulo, no Pivô, mas que teve uma sobrevida no site do Weird Economist, que é uma plataforma da qual eu faço parte, que justamente pensa as ficções e as especulações financeiras no mundo, mas também no campo artístico. Então, a gente teve o seminário, né, que foi ano passado, que pensava as associações econômicas a partir do clima. Então, como essa relação entre os gases, né, atmosféricos se tornam justamente essas especulações financeiras, tem essa transmutação alquímica, né, assim, uma alquimia contemporânea, né, essa transformação alquímica de matérias, de gases, de ar, da atmosfera em especulação financeira, em agronegócio, em commodity, etc. E a gente teve excelentes contribuições. Duas delas eu acho que vão apontar bastante para o que você está perguntando. A primeira foi do Fábio Zucker, que justamente tem uma pesquisa muito extensa na região amazônica a respeito, né, do uso de pesticida, de agrotóxicos, de como isso contamina não só o solo, mas as comunidades, de como as comunidades e os territórios eles vão se modificando, né? Eles vão mudando de território e vão ganhando limites fronteiras mais limitadas, né? Com o avanço desses pesticidas, que é algo que vem pelo ar, né? Não é necessariamente justamente o desmatamento que vem pelo território, né? Ele vem pelo ar, mas ele contamina justamente uma região e um perímetro também. Então, é uma contribuição muito legal, você consegue encontrar o texto. Ele tem outras versões desse texto, dessa apresentação, a própria Nossa Voz, da Casa do Povo, ele publicou também, mas uma versão talvez mais atualizada, né, no site do Weird Economist. E, por outro lado, a gente também teve a contribuição do João Adrien, que é uma pessoa que justamente está em ambos os polos que você mencionou, né? Ele é uma pessoa que está dentro do setor econômico, no BBA do Itaú, que está envolvido com o pensamento do agronegócio e da agricultura como commodity, mas ele também, né, como produtor rural, tem todo o interesse em uma pesquisa que ele desenvolve, que está associada ao trabalho dele na parte econômica não fala mais pesticida, né, que é de agentes biológicos, que é uma outra maneira de você lidar com pragas que estão sendo desenvolvidas hoje em dia, que não partem mais justamente dessa ideia de pesticida ou de veneno ou de químicos que são introduzidos nas plantações, né, no território, mas que partem do princípio de próprios agentes biológicos de cada região como forma de contenção de pragas, etc. Eu acho que, enfim, a contribuição dele, na verdade, não está no Weird Economist, no site, né, foi uma contribuição só de fala, mas é uma pesquisa interessante, é uma pessoa interessante de ver, de procurar, porque ele está trazendo esse outro elemento que é um elemento muito real, né, e que a gente não pode desconsiderar e achar que o mundo vai se resolver sem a gente lidar com as questões econômicas, com as questões dos commodities, enfim, tudo isso está interligado, né? Eu sou uma pessoa que eu acho que eu acredito que é necessário, sim, né, um decrescimento econômico, um decrescimento da produtividade do capital, mas que eu também sou a favor, eu consigo transitar em todas as esferas, eu também sou a favor de melhorias tecnológicas, de um melhor entendimento, de uma regulação tecnológica muito séria, para que a gente também possa lidar com problemas que não vão ser resolvidos com essa mudança cultural, que é a mudança econômica, que de fato é a mudança mais difícil que a gente tem pela frente, né? É a nossa cultura capitalista o grande desafio, né, a ser mudado. Então, acho que isso é um lugar que é possível de investigar mais, né, para tratar dessas questões. E sobre a questão do mapeamento, né, e do território, novamente, eu acho super importante que a gente entenda que isso é algo que não adianta bater de frente, né? A ideia de modelo, a ideia de mapeamento, de reconhecimento, são todas ideias abstratas e conhecimentos técnicos que
eles são o que a humanidade é, eles fazem parte do que uma humanidade é, né? Eles podem variar de escala, variar de método, etc., mas eles nunca não estão presentes, porque justamente são a nossa possibilidade de navegar essa entidade totalmente abstrata que é o planeta, né? Enfim, é a maneira que a gente tem de conseguir navegar esse processo geoquímico e geofísico que tem uma escala temporal e espacial muito além de nós. Então, como usar esse espaço entre o mapeamento e a interpretação do mapeamento para gerar uma recursividade melhor, né? Uma recursividade alternativa mais utópica, mais interessante, né? Menos exploradora, menos... enfim, ruim. Me faltou a palavra final. Não sei se eu respondi, eu falei coisas também. Não, fui agora. Luísa, também queria agradecer a tua exposição. Assim, eu não conhecia o teu trabalho, tive acesso, né, assim, nas nossas discussões aqui para chegar no nome, vi rapidamente, e agora também conhecendo um pouco melhor, fiquei absolutamente encantado com a tua proposta, etc. E assim, eu acho que você toca em inúmeras questões, né, assim, que para a gente são muito importantes. Uma delas, você, assim, era um pouco a minha dúvida, uma pergunta, mas você acabou respondendo, que era o acesso a esses dados, né? Tendo em vista que são dados sensíveis, né, tanto para governos quanto para empresas que, de alguma maneira, né, extraem ganhos a partir desses dados. Você falou que uma parte desses dados estão, né, disponíveis publicamente, então são dados públicos, mas, ao mesmo tempo, até para a extração desses derivativos, o tratamento desses dados, né, devem ser sigilosos a partir do momento que você, né, obtém de rentáveis no mercado financeiro. E, nesse sentido, acho que é um tipo de trabalho que, mesmo que atue, né, assim, numa dimensão mais sensível, ele pressupõe alguns enfrentamentos, ou pelo menos alguns conflitos de interesse. Então, isso eu acho que é algo interessante. Mas, assim, eu queria, na verdade, te colocar uma outra questão, que, assim, observando você falar e tendo a propriedade, né, com que você trabalha esses temas, a gente pressupõe que existe um tempo, né, de imersão nessas questões e de maturação disso, né? Ou seja, não é um trabalho ou não é uma temática que surge de agora, né, ou que surge nesses 4 meses que você passou na Coreia, né? Ou seja, parece que é uma imersão de longo tempo, uma reflexão de longo tempo, um interesse de longo tempo. O que faz, pressupõe que o teu diálogo com esses cientistas, pesquisadores, né, do tema é a partir de um outro patamar, né? Ou seja, e não só das questões climáticas, quer dizer, você pressupõe assim, um conhecimento sobre as questões financeiras, sobre questões computacionais, etc., né? E que, portanto, você consiga dialogar com essas pessoas, né, a partir de uma camada que é a camada comum a eles. E a minha pergunta era o lado inverso, né? Ou seja, que questões esses técnicos, cientistas, pesquisadores reconhecem, né, assim, no trabalho artístico, e que questões eles colocam para o trabalho artístico, né, para você, Luísa, enquanto artista, né, nesse diálogo? De fato, eu acho que tem já muitos anos, não são realmente meses, já são muitos anos que eu venho pesquisando e interagindo com todos esses temas, né? Alguns com mais profundidade, outros eu vou aprendendo. Na verdade, eu tenho uma trajetória bastante autodidata nesse sentido. Eu acho que eu tive momentos, por exemplo, a bolsa de pesquisa no Strelka Institute foi, de fato, um momento de verticalização desses conhecimentos, né? Lá em 2020, mas sempre foram interesses meus, então eu sempre procurei ler muito, estudar muito, assim, por conta própria também.
e, obviamente, conversando com pessoas que têm interesses similares, né? Enfim, discutindo esses temas com pessoas que têm interesses similares. Em relação à parte mais objetiva da sua pergunta, de, né, quais são as questões que essas outras pessoas colocam, eu vou responder de duas maneiras, assim, uma um pouco mais polêmica e outra um pouco mais o que eu gostaria que fosse, digamos assim. Em geral, o que eu sinto é que essas áreas não têm interesse na produção artística. Essa seria a versão mais polêmica e mais crua, assim. Eu acho que isso se dá por uma série de motivos, né? Eu acho que a produção artística, ela é, para quem é artista, para quem está inserido dentro do mundo da arte, ela pode ser um território muito grande de exploração, de criatividade, de invenção, de liberdade. Mas, por ela ter esses contornos, falta também a ela, né, ao campo, os limites de parâmetro, né, que são muito necessários para quando você está estudando ou pesquisando ou investindo em áreas pragmáticas, como, por exemplo, ciência, como, por exemplo, economia, etc., né, que são os parâmetros que vão guiar as coisas que estão dando certo, ou avançando, ou, enfim, caminhando para algum lugar, ou que não estão caminhando para nenhum lugar, que são tentativas de bola fora, etc. Como o campo artístico, esse contorno, ele é extremamente maleável, ele é muito dinâmico, ele é muito subjetivo, ele varia muito, né, de território para território, etc. Eu acho que até não é nem por uma falta de interesse ou por um desprezo do campo artístico, mas é por uma falta de entendimento do campo que pessoas de outras áreas talvez tenham uma certa dificuldade de entender onde nós podemos contribuir, digamos assim, né? O que eu tento fazer justamente com o meu trabalho é, digamos assim, formatar ele de uma maneira em que, às vezes, né, mais, às vezes menos, em alguma medida, ele consiga responder a determinados parâmetros, a determinadas situações que eu consiga e que essas pessoas consigam olhar e falar assim, isso aqui está em resposta a esse problema, está dando essa solução ou está dando essa proposição. Por mais que a proposição seja artística, totalmente utópica, né? Totalmente assim, fora da realidade, eu tento criar uma proposta fazer um trabalho que seja propositivo em alguma medida, que seja especulativo em alguma medida, né? Por isso que eu me conecto muito com esse território do design especulativo, que eu acho que é uma área que está um pouco mais próxima dessas outras áreas do que a arte contemporânea, digamos assim, né? O design especulativo, ele se propõe a repensar coisas do mundo, pensar alternativas, né? A criar outras realidades de uma maneira um pouco mais pragmática, ou seja, que tem esses contornos mais delimitados. Então, assim, para mim, o território da arte me permite pensar esses protótipos, né? Eu penso o território da arte como um campo de prototipagem, é como eu entendo a minha prática. Certamente não é como todos os artistas têm que entender sua própria prática ou entendem sua própria prática, mas é como eu entendo a minha prática e é como eu entendo que a minha prática pode dialogar com essas outras áreas e, como eu falei lá no início, né, sair de mim, de alguma maneira, criar um lastro sistêmico, criar um lastro infraestrutural, criar um lastro que não fala apenas para a minha subjetividade ou é apenas sobre a minha subjetividade, né, mas que se conecta com questões sistêmicas, questões que estão presentes em várias áreas, em várias situações, em várias escalas, etc. Só mais uma pergunta para fechar essa questão, né? Assim, as perguntas estão excelentes, estão desafiadoras. Esse caráter especulativo, né? Assim, com relação à recepção, né? Ou seja, como é que esses trabalhos que você produz são recebidos por esse público dual, né? Assim, tanto por esse público, né, mais focado, né, nas questões artísticas, mas também por esse outro público. Varia, tem de tudo, digamos assim, realmente. Eu tenho trabalhos que, por exemplo, o vídeo Atroposky, eu mostrei recentemente numa exposição agora em Nova York, e um senhor, uma pessoa, na abertura assistiu o vídeo, veio falar comigo. Ele é um acadêmico da Universidade de Berkeley, por acaso estava em Nova York, por acaso viu o vídeo, viu a exposição, e ele justamente estuda questões de astronomia, e ele veio falar comigo como ele achou o vídeo incrível, que toca questões muito importantes, é didático, etc. Então, uma pessoa que é da área, que estuda, né, assim, uma pessoa da área acadêmica da astronomia, que teve contato, por acaso, com um trabalho artístico meu e teve uma recepção, né, um feedback muito positivo.
eu acho que isso vai variar, né? Ao mesmo tempo, eu também tenho recepções do campo artístico que às vezes acham o trabalho muito complexo ou que o trabalho tem muitas camadas, né? O que de fato também é verdade. O trabalho às vezes é muito complexo e tem muitas camadas. Não é necessariamente um trabalho de apreensão imediata, né? Você precisa ir entrando nos níveis ou como é um dado da arte contemporânea, né? Entendendo as mediações, entendendo que tem um texto, entendendo que tem uma pesquisa, tudo mais. Então, eu acho que a recepção do trabalho, ela varia muito e ela é sempre um mistério, porque também, uma vez que você faz o trabalho, você está abrindo para aquele trabalho ser recebido para o resto da vida, né, dele, né? Nem nossa vida, para o resto da vida do trabalho. Então, você não sabe o que vai acontecer, né, ao longo dos anos. Quando eu fiz o trabalho na Bienal de São Paulo, o Trama, em 2018, foi um trabalho que, entre outras questões, lidava com a questão das criptomoedas, né? Ele gerava criptomoeda através de energia solar. Esse trabalho em 2018, ele tocava num tema que já era, né? Já circulava no Brasil, não era totalmente desconhecido, mas que por acaso depois do boom dos NFTs durante a pandemia, ele ganhou uma outra recepção. As pessoas começaram a entender muito mais o que era um Bitcoin, o que eram essas transações econômicas criptografadas, etc. Isso era uma coisa que eu não podia prever, né? Então, eu acho que o artista ele não pode se prender na recepção, né, do trabalho. Ele não pode se prender, ele não pode deixar de fazer algo porque ele tem medo de como vai ser recebido, ou se vai ser entendido, ou se não vai ser entendido, etc. Eu acho que isso é uma coisa que eu evito fazer. Eu tento sempre ajudar o meu trabalho, né? Então, falar sobre o meu trabalho, publicar, enfim, responder perguntas, né? Eu tento ajudar o trabalho a se manifestar. Mas a recepção é algo que está além do nosso controle, né? Você nunca sabe quem vai ver, quando vai ver, de que forma vai ver, o contexto. Então, isso fica a cargo de vocês. Muito bom. A gente tem tempo para uma última? Tem alguma aí que veio online, Davi? Olha, o pessoal do YouTube eu instiguei aqui, mas o pessoal está ganhando. Então, eu posso fazer uma última pergunta daqui? Claro. Tá. Eu vou queria pegar, Luiz, a partir do que você falou, né, de pensar o seu trabalho como um campo de prototipagem e pensar esse lugar de um design especulativo, principalmente pensando assim, nós aqui, em instituições diferentes, né, acho que se tem uma coisa que nos aproxima, é uma pesquisa sobre linguagens, né, sobre meios de manifestação, enfim, de trabalhos. E justamente no Trama, é muito curioso, assim, que eu leio muito os livros publicados, traduzidos, né? Como parte desse trabalho da Bienal, a Luísa traduziu textos como do Deepak Chakrabarty, da Ivanova, da Clarice, e são todas bibliografias que eu tenho aqui comigo e que eu acesso muito elas. E pensando, né, particularmente a Clarice, quando ela vai falar do desenho dos meios, como o seu trabalho também, em alguma medida, está lidando com a gente dominar algumas linguagens e poder trabalhar com elas. São linguagens que parece que estão cada vez mais distantes, né? Que a gente tem uma dificuldade enorme de acessar, trabalhar e lidar com elas, né? E elas estão, de fato, moldando o mundo, né? Elas estão produzindo espaço, elas estão produzindo seca, elas estão produzindo uma série de fenômenos, inclusive fenômenos que até então a gente entendia como fenômenos naturais, e você, com esse trabalho, já demonstra que esses fenômenos também estão numa esfera de manipulação, né? Então, talvez, assim, pensar como que outros meios são esses que estão se apresentando para a gente trabalhar e intervir, né? Que outras linguagens são essas? Por exemplo, só para amarrar agora com a pergunta anterior, né? Eu recentemente recebi da Laura Eber, que é a editora da Azazi, né? Onde a coleção Trama está dentro, né? Da qual a coleção Trama faz parte, um mapeamento do uso dessas bibliografias, né? E são textos que já foram usados em artigos, em teses, em aulas, e alguns desses textos estão traduzidos desde 2018, outros desde 2020, então aí 5, 6, 7 anos.
Então, para mim, é muito gratificante ver que o que eu propus como um trabalho artístico, porque nesse sentido do trama, essas traduções eram vistas como um trabalho artístico infraestrutural, né? Como uma manipulação do meio editorial brasileiro, totalmente inspirado no texto da Keller, né? Essa proposta, tem uma recepção de longo prazo, né? Que se talvez em 2018, durante a Bienal, os textos não tiveram tanto acesso, ao longo dos anos, o acesso deles foi multiplicando, né? A ponto de agora, inclusive, está tendo acabou de lançar a tradução do livro inteiro da Keller Esselin, né? Do Design de Meios. Então, quando você desenvolve trabalhos que têm esse caráter especulativo, propositivo, de pegar um meio pela mão, né? De fazer alguma coisa, é necessário entender também que o tempo deles é completamente diferente. É um tempo outro, assim. São trabalhos que têm que ser pensados numa escala assim de décadas, sabe? Coisas que vão acontecer ao longo do tempo, assim. Então, isso só para trazer novamente essa questão da recepção, né? Da temporalidade da recepção. E em relação aos meios, eu sou uma pessoa que costumo trabalhar, né? Sempre tentando entender o contexto no qual eu estou como o meio do meu trabalho. Às vezes isso é mais fácil, às vezes é mais desafiador, às vezes é mais óbvio, às vezes é menos óbvio, né? Mas eu acredito muito no poder que a gente tem de manipular, nesse sentido físico, né? De manipular as instituições nas quais estamos inseridos, né? Então, as instituições educacionais, as instituições de arte, os espaços expositivos, as exposições, porque eu também acho que essa é a escala com a qual a gente consegue lidar. Então, como pessoas, artistas, estudantes, acadêmicos, né, nós não temos, individualmente, nós não temos uma escala que a gente consegue agir no mundo frente às coisas que estão acontecendo no mundo, né? A gente não tem como agir na infraestrutura da inteligência artificial, né? Isso é uma ilusão, não temos como individualmente, a gente pode negar os nossos dados sempre que a gente quiser para o Meta, isso não muda em grande coisa o fato de que o Meta tem acesso a todos os nossos dados, né? No entanto, a gente consegue lidar com a escala institucional no qual estamos inseridos. E eu acredito que esse é o nosso meio, porque é através desse meio, quase desse meio do caminho, né, que a gente consegue gerar uma proposição recursiva para a escala superior, né? Então, para mim, o meio artístico é muito o campo artístico também, né? É um meio que eu sinto que com a minha prática, a minha produção, a minha fala, as minhas propostas, eu consigo manipular. E esse meio por si, depois, consegue manipular outros campos. A gente está lidando com questões muito desafiadoras em termos de infraestrutura, porque cada vez mais, né, não é nem só que a gente não tem mais o acesso ao... não acesso, né? Acesso também, mas a gente não detém o conhecimento das mídias e dos meios. A questão é que agora a infraestrutura está na mão de tão poucos que o desafio triplicou, assim, né? Porque a infraestrutura não está nem na mão dos governantes mais, né? A infraestrutura do mundo ela não está na mão dos governantes que nós podemos eleger ou não eleger. Ela está na mão de pessoas da esfera privada. Então, está na mão do Bezos, do Elon Musk, do Zuckerberg, né, de pessoas que têm interesses extremamente próprios, econômicos, e que vão... Então, assim, a gente sabe cada vez mais que a Starlink está dominando o meio de comunicação de internet do planeta. E se isso, em algum momento, não for posto um limite, literalmente uma pessoa, né, um homem, né, americano, etc., branco, vai dominar os meios de comunicação planetária. Isso, para mim, é um cenário totalmente distópico que não sei nem como ainda como pode ser permitido. E, no entanto, a gente continua usando... Eu não uso, mas, assim, as pessoas... né, a gente continua usando o Starlink, porque possibilita acesso à internet. Então, são questões também que, quando elas mudam de escala, quando elas vão do individual para a escala que elas, de fato, têm, e da escala que elas têm para o individual, elas ganham outros contornos de complexidade, né? Da escolha individual, do acesso, da possibilidade... enfim, de mil coisas que, quando vão para outra escala, elas perdem, né? Então, quando eu vou para a escala do Elon Musk ter acesso, né, ter controle sobre a comunicação interplanetária, a minha escolha individual perde significância. Mas quando vai para a minha escala individual ter acesso à internet, o fato do Starlink existir
tem toda a importância. Então, é muito complicado, assim, né? Não tem uma resposta simples. Mas eu acho que a infraestrutura é sempre uma coisa que a gente não pode abrir mão, né? Digamos assim. É isso que eu quero dizer, né? Para simplificar. Eu quero dizer que é muito importante que a gente entenda as infraestruturas o máximo que a gente puder, que a gente possa manipulá-las dentro das nossas capacidades, né, de conhecimento, de técnica, etc., que a gente tenha esse conhecimento também, então não só o entendimento conceitual, mas o técnico, que sejam infraestruturas que se mantenham públicas e reguladas, que é uma coisa que a gente está perdendo cada vez mais, mas a gente tem que batalhar para manter nessa esfera, né? Porque é nessa escala que a gente consegue interagir com as dificuldades da complexidade do mundo hoje, na escala infraestrutural. E aí a Keller vai falar da infraestrutura dura e mole, né? Enfim, existem essa variação também que é brilhante. O hardware e o software, né? Maravilhoso. Bom, eu acho que com isso dá um excelente fechamento aqui. Luiz, acho que foi, assim, incrível esse encontro. Agradeço muito você ter aceito participar. Acho que abre para nós aqui um universo bem grande aqui de questões que a gente pretende continuar trabalhando ao longo do ano, e acho que continuar também acompanhando o seu trabalho, de alguma maneira aqui a gente estudar, te manter próximo aqui do grupo, porque eu acho que você traz com o seu trabalho questões que nos mobilizam demais, né? E acho tanto desse ponto de vista, né, da prática mesmo, da tua prática artística, quanto da tua pesquisa. E o que a gente está pensando aí em desenvolver ganha muito com um diálogo próximo com você. Foi incrível poder contar com você hoje. Obrigada, Carol, todo mundo. Foi um prazer, assim, adorei o convite, quero ficar próxima também, então vocês têm meu contato, estamos aí, estou em São Paulo, estou perto, então vamos ficar em diálogo e, enfim, obrigada a todo mundo que assistiu, não consegui ter acesso ao YouTube, mas espero que tenha sido proveitoso aí também para o público em geral.